sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese, sou jornalista e hoje vamos falar sobre depressão, ansiedade. Se você não teve ou está tendo, certamente conhece alguém que já reclamou da ansiedade, de depressão. Por isso, hoje o nosso convidado é o Dr. Sérgio Silva, psiquiatra aqui do HFC Saúde. Seja bem-vindo, doutor, ao HFC Cast. Obrigado, Mônica. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. A gente também está muito feliz que aceitou o nosso convite, né? Para a gente poder compartilhar e trazer mais informações. Porque a gente sempre está ouvindo falar muito, né? Hoje, depressão, ansiedade, a maioria das pessoas acaba falando, eu sou muito ansiosa, o tempo me cobra muito, né? Para eu fazer. É um mal do século, doutor? Eu acho que é o mal da humanidade, Mônica, né? A gente tem isso desde que a cultura apareceu, né? Eu gosto de dizer, né? Eu sou também clínico geral, tenho 2 formações, né? Fiz formação em saúde pública também, e clínica médica, neurociência e neurointensivismo, né? Que eu pratico também. E eu costumo dizer que a doença ela tem que ser aceita para você poder trabalhar com ela, né? E eu acho que você está colocando de uma forma muito, muito feliz, né? Que se você não conhece, se você não tem, você conhece alguém que tem, né? Então, se a gente trazer a coisa para a clínica médica, por exemplo, a gente sabe que a doença mais frequente é a dor de coluna, né? A segunda doença mais frequente é a hipertensão arterial, que empata com a depressão, tá? Nós temos uma cidade de 500 mil habitantes, mais ou menos, Piracicaba. Sim. E a gente deve ter aí em torno de, julgando um pouco para baixo, eu acho até que é mais que isso, mais uns 8% de deprimidos graves, moderados para graves. Isso dá 80 mil pessoas. Não tem psiquiatra na cidade suficiente para atender esse grupo dar esse todo. suporte. Se você levar em consideração alguns transtornos, como o transtorno fóbico ansioso, que dá 3,5%, a síndrome do pânico, que é mais ou menos 2 a 3% também. Então, só de crise de transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, igual você fala, a gente tem aí metade disso, 30 mil pessoas. Esquizofrenia, que é uma doença de alta morbidade, junto com os seus transtornos delirantes que estão próximos, que dá 1%. Então, você tem 4 mil. Então, assim, você vai ver que de transtorno mental a cidade está cheia de gente. E uma coisa que me chama muita atenção é o quanto se demora para as pessoas nos procurarem, né? Nós psiquiatras, aos psicólogos também. E o doutor acha que essa demora para ir em busca, talvez seja porque a pessoa ela não aceita ter esse diagnóstico, ou ela tem vergonha, ou ela tem medo de ser julgada? Aí que está a questão cultural, né? Um povo que tem medo da doença é um povo que vai ter essa doença e em que essa doença vai virar um grande problema. Então vamos trazer isso para as doenças não psiquiátricas e a gente faz um paralelo. Por exemplo, é muito comum a pessoa ser hipertensa, né? A hipertensão é uma doença muito frequente e eu chamo de hipertensão aquela pessoa que tem uma pressão acima de 12/8, né? E é muito comum a pessoa ter aquela pressão de 14/9, 15/10, 17/11 e ainda dizer para você, não, a minha pressão boa é 17/10, 18/10, né? Já está no nível altíssimo. Por quê? Porque ela se recusa terminantemente a entender que ela precisa ser medicada, que ela precisa procurar um médico. Aí vai no chazinho e assim por diante. Se isso com a doença não mental já é complicada, você imagina com a doença mental, né? É muito comum você ainda ouvir essas bobagens que você escuta do tipo a pessoa tenta suicídio porque está querendo chamar a atenção. Você ouve isso de colegas médicos às vezes, enfermeiros que estão trabalhando em pronto-socorro. É muito comum a pessoa ter uma depressão grave, ter crises de ansiedade, ser limitada no trabalho, limitada do ponto de vista até cognitivo, às vezes, e dizer que a pessoa é uma desocupada, que dá um tanque de roupa para lavar para essa pessoa. E isso é algo muito difícil, é algo que mostra a limitação até cultural das pessoas, eu acho, de estar assumindo a doença mental. A gente, quando está no consultório e chega alguém, a pessoa está vamos dizer assim,
no bico do corvo, né? Vamos dizer. Uhum. Ela está numa situação de imobilidade, em que ela percebe que a vida dela está paralisada, que o marido tem que ter muita facilidade, ou tem que ter muita paciência, ou a esposa. Essa pessoa normalmente tem muito medo, essa pessoa não consegue trabalhar, né? Não consegue avançar. Mas é aquele convívio social. Exatamente. E aí, você pensa bem a quantidade de oportunidades que uma pessoa dessa está perdendo na vida. Porque ela amarrou uma bola de metal no pé e não anda. Uhum. Né? Quando você assume que isso pode ser um problema, fica fácil. Né? Você procura um psicólogo, você procura um psiquiatra, e às vezes uma medicação ou uma psicoterapia muda o seu destino. É bem isso. Agora, o procurar o psiquiatra, doutor. Eu acho que o psicólogo, talvez ainda, né, hoje se fala, estou tendo acompanhamento psicológico, um psicólogo. O psiquiatra ainda tem esse mito de procurar um psiquiatra? Então, porque a gente sabe, né, antigamente e ainda hoje, tem esse julgamento, né, de procurar o psiquiatra, vai ser dependente de medicamentos, enfim. Então, eu sou de uma era pré-atual, quer dizer, eu sou psiquiatra, eu fiz minha residência em psiquiatria no Instituto Raul Soares em 92. Uhum. Né? Eu me formei em 92, fiz 94, tem muito tempo, não me lembro. Mas, enfim... Muita experiência, né, doutor? É muito tempo mesmo. Mas eu lembro que quando eu estava lá, toda a psiquiatria estava em revolução. Havia uma reforma psiquiátrica em andamento. E eu tenho até muito orgulho de ter passado por isso. Então, você pega um filme como aquele do Santoro, né, do Bicho de Sete Cabeças. Né? Eu me formei psiquiatra depois daquilo. Tá? Mas aquilo lá foi um pouquinho antes de eu ser psiquiatra. Né? Eu já era vivo na época, eu acho que na década de 70, década de 80. Né? Eu entrei na faculdade em 85. Quer dizer, a reforma psiquiátrica vem daí, vem com o surgimento da AIDS. Uhum. Né? O primeiro caso de AIDS que teve no Brasil foi em 85. E houve necessidade, a dengue também surgiu naquela época, houve necessidade da saúde pública mudar, né? Houve necessidade de se entender que havia uma necessidade de transformar a psiquiatria em algo que a gente pudesse abordar. Então, a reforma psiquiátrica evoluiu paralelamente com a reforma das doenças psiquiátricas. Então, quando eu me formei psiquiatra, a gente falava muito ainda na psicanálise, a gente falava em transtornos do tipo de personalidade, a gente falava em personalidade neurótica, personalidade psicótica, personalidade psicopática, que eram as três. Uhum. A psiquiatria americana veio e criou os transtornos. Não que ela criou, ela mexeu, e na época a gente achou isso ruim. Mas hoje, olhando para trás, eu fico vendo que facilitou para as pessoas assumirem e pararem preconceito. O preconceito diminuiu, por incrível que pareça. Tá? Existe sim, mas eu vejo o preconceito, mas como eu vejo também o preconceito para aquela pessoa que não quer tomar remédio de hipertensão. Certo. Sabe? Ou aquela pessoa que não quer assumir que tem diabetes, que não quer tomar insulina porque... o avô morreu porque tomava insulina. A gente escuta isso. Também das doenças não mentais. Os preconceitos sem entender ao certo sobre aquele determinado assunto, né? Verdade, Mônica. Eu acho que ninguém quer ficar doente. Certamente. Né? A gente quer ter 20 anos para sempre. Ter qualidade de vida. A gente quer poder subir uma montanha, pele descer uma montanha, andar de bicicleta. Sem dor nenhuma. Não pode ter bicho de papagaio. As dores, é claro, a gente quer isso. Então, quando a gente vem aceitar um diagnóstico, não é fácil, né? Que a gente tem que ter um tratamento, que a gente tem que voltar o olhar para dar atenção àquela determinada área que o nosso corpo está pedindo. E a nossa mente é igual, né? A gente tem hábito de dizer que eu não tenho problema mental, ou eu nunca vou ter, ou eu nunca vou ter depressão. Isso não vai acontecer, isso vai acontecer, você tem risco, existe uma prevalência. Uma vez eu atendi uma moça muito bonita, eu estou assim na minha frente, me chamou a atenção, assim, e eu estava atendendo ela aqui no pronto-socorro, foi como clínica que eu atendi. E eu atendendo ela, e eu peguei e vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei assim, olha, essa aqui não deve ser você, porque a sua data de nascimento é igual à minha.
Aí ela deu, Como é uma moça assim? muito simpática. Como assim? Como assim? Eu acho que deve ser sua mãe. Aí ela deu uma... Não foi nem isso, não foi diferente. Eu vi o raio-x dela, o raio-x dela tinha um monte de bico de papagaio. E era uma moça que, você não jura por Deus, você não dava 25 anos para ela. Mas que raio de bico de papagaio tem numa moça de 20 e poucos anos? E eu olhei, eu perguntei, mas eu acho que não é você. Será que é da sua mãe? Será que você tem alguma pessoa? Mudou, né? Trocou. Aí ela deu uma risadinha muito simpática. Ela falou assim, doutor, olha a data de meu nascimento. Fui ver, a data era igual, era o mesmo ano que eu, de 1966. E ela falou assim, pois é, doutor, a gente gasta uma grana. Achei tão bacana falar dela. Dando injeção, tirando, esticando, fazendo aspiração. Mas por dentro a gente é tudo a mesma porcaria, né? Eu achei assim fantástico. Fantástico. Quer dizer, é uma pessoa que teve essa capacidade. Essa sensibilidade, essa sensibilidade com ela mesma, né? De acordo com ela mesma. Ela tinha uma dor de coluna. Enfim, coisa de uma pessoa com osteoartrose, entendeu? Na fase, na idade, exatamente. Mas que ela ela não dava 25, juro por Deus. São negócios, tem que dar o telefone, o endereço do seu cirurgião plástico, impressionante. É isso. E assim, já que a gente veio falar da beleza, do esticar, eu acredito que essa cobrança que nós temos hoje, não só mulheres, mas homens também, essa cobrança do estar sempre jovem, do estar pertencente ao meio, também pode desencadear, doutor, essa questão de depressão, por não se sentir parte ali do social? Então, é por aí. Voltando mais para o que nós temos que discutir, que eu acho que senão a gente vai se afastando. Eu costumo dizer que nós temos metas inatingíveis. A nossa sociedade nos põe isso na cabeça. Então, você tem que ser o melhor médico, o melhor repórter, o melhor, o mais bonito, o mais magro, né? Você tem que ter o mais aceito na sociedade. Então tem essa história nos Estados Unidos, tem muitas aquelas que acontece com os nossos adolescentes também, né? De ser o mais popular da escola. Essas metas são inatingíveis, né? E aí você tem que viver com a frustração de não atingir essa meta, né? Ou você se nega e cria uma situação oposta à interação social, então você vira um sociopata, né? Fico vendo esses meninos que chegam nos Estados Unidos dando tiro e tal. É isso que acontece. Eles se negam de tanta forma e começam a odiar tanto que eles vão lá e começam a dar tiro. Ou então você se torna um deprimido porque se você tem que atingir aquilo e não consegue e você não sabe lidar com essa perda, você está tirando coisas boas de dentro de você que não estão sendo valorizadas, e pois já que ninguém me valoriza, por que eu vou me valorizar? Aí eu entro com uma baixa autoestima, que é um dos primeiros sintomas da depressão. Até você chegar nessa baixa autoestima, você já começa a ficar frustrado e se transforma naquela pessoa mal-humorada, que fica agressiva, que não gosta da cor desse copo, então já não serve para ele. Não tem uma assim explicação para esse mau humor. Exatamente. Ou tem. É uma explicação difusa, que você não consegue localizar. Entendi. Né? Mas não é uma coisa localizada, entendeu? Não tem motivo. Então é aquele cara que está dirigindo... Irritação. Você está dirigindo o teu carro, de repente o cara te fecha, você pega, sai do carro com uma arma e dá um tiro no cara. A reação que você tem para uma coisa pequena passa a ser exacerbada, né? Porque esse cara representa uma frustração maior do que você era capaz. Eu atendi um paciente recentemente que ele me falou que ele foi fechado por uma caminhonete e que ele pegou e ficou louco, e ele começou a acelerar o carro dele atrás, ele encostou na caminhonete. E aí eu pergunto para essa pessoa, mas você ia fazer o que se esse cara parasse? Eu disse, não sei o que eu ia fazer. Um cara tranquilo, é um cara, pai de família e tal. Você ia sair, esse cara, se eu brigar, bater no cara, o cara podia estar armado, você podia ter morrido. Quer dizer, mas a reação, ele falou, foi a reação de momento. Esse cara me procurou por isso, porque ele ficou preocupado. Esse cara uma pessoa muito interessante, porque ele percebeu nele, me lembrou da esposa, do filho, etc. Eu falei, gente, eu preciso de algo para me controlar. E aí ele percebe essa intolerância, que é aí que eu queria chegar, que já é outro sintoma de um processo depressivo. Entende? Que está atingindo 8% desses 80 mil que eu falei para você. Não, 60 mil, errei. Se torna uma pessoa intolerante. Intolerante, agressiva e podendo cometer uma bobagem, né? Machucar alguém, bater em alguém, etc. E quando ele faz isso, ele já não está mais com a consciência, doutor? Ou ele se deixa levar por essa amargura, por essa raiva? Então, eu acho que para a pessoa entender que está amargurada, ela para. Então ela não entende.
você pensar assim, que tá mal, se você perceber Vai em procurar você ajuda. mesmo que está amargurado, você para, algo está errado. Entendeu? Aí já é um sinal de buscar ajuda. Exatamente. E esse paciente em especial, ele inclusive fazia psicoterapia, o psicólogo dele. Hoje em dia os psicólogos estão ótimos, né? Porque eles atendem online, fica muito mais fácil, né, procurar. E eu até ia fazer um adendo aí, essa questão da consulta online, doutor, né? Desse acompanhamento psicológico. Surte efeito também, é importante, Nossa, mesmo sendo online. Eu sou um grande defensor do psicólogo. Ótimo. Sou um grande defensor. Mas o online, né? Por não estar próximo, estar... O fato de você ter alguém que você possa, no momento de fúria, ou mesmo no momento que antecede a fúria, você poder abordar e essa pessoa te atender, nem que seja, às vezes, por telefone. Por que não? Né? Isso é quase um preconceito de nós, profissionais, achar que isso não funciona. Funciona sim. Tá? Você tem capacidade de... Até digo para as pessoas, não tenham medo do psicólogo. Ele é alguém que ele é capaz de segurar a sua onda no pior momento. Tá? E os psicólogos sabem que eles podem contar com a gente para ajudar com medicação e tudo mais. Né? Mas essa conversa, né? Ter com quem você soltar tudo aquilo é extremamente importante. Não basta só você ter com quem você soltar. Às vezes você quer soltar com um amigo, por exemplo. Eu não sei se esse amigo está tecnicamente preparado para te escutar. Isso. Né? O seu mãe, Por isso seu a ajuda pai. profissional é importantíssima. Exato. Porque não é a mesma coisa. Mas, doutor, aí, como o doutor disse, eu estou fazendo assim, puxando na minha memória, né? Será que eu já tive esse momento de fúria, né? Será que já veio isso? Se é um fato isolado, quando que eu devo realmente, que nem esse senhor, né? Esse paciente, ele teve isso, foi atrás ali do veículo, aí ele falou, não, peraí, eu já tive a consciência, tem alguma coisa errada. Talvez tenha sido um fato isolado. Eu já devo me atentar? Ou, tem acontecido algumas vezes, então... Eu acho assim, se você está vivendo um momento da sua vida em que você tem irritabilidade constante, rendimento mal no trabalho, insônia, dúvidas sobre a sua capacidade, baixa autoestima. É muito difícil alguém assumir que tem baixa autoestima. Agora, intolerância é fácil. Né? Qualquer coisa me irrita. Aí eu tenho que toda hora fazer alguma coisa para esquecer que eu tô... Aí eu assalto a geladeira, como demais. Aí eu bebo, entende? Aí eu tenho que andar de uma forma agressiva com a sociedade, agredindo a sociedade. Quer dizer, é porque algo está errado. Algo que você precisa questionar, né? E esse questionamento pode ser auxiliado por um profissional, tá? Quando você assume que tem a possibilidade, que você está sob risco de desenvolver uma coisa mais séria, a gente chama de prevalência, tá? Quando você está assim, nesse grupo de prevalência, você tenha essa percepção, por isso que é importante a gente estar conversando e as pessoas verem isso, saberem. Puxa, procura um espaço de falar com alguém tecnicamente, né? Você pode ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, pode, né? E a gente tem que acolher esse grupo. Quando você não acolhe, o que acontece? Que é outra coisa que você vai me perguntar daqui a pouco. Já tá me prevendo. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho também esse... Eu tô aqui, tudo que o doutor tá falando, o que acontece? Eu vou pensando nos meus atos também, né? A gente já vai fazendo um check-up aqui na cabeça. É que de louco todo mundo tem um pouco, na verdade. Exatamente. Mas até mesmo por essa confusão. A depressão e a ansiedade. Porque você conversar com as pessoas hoje, para ela falar, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou ansiosa. É mais fácil. Eu ouço muitas pessoas falando que elas são ansiosas, que elas perdem o sono. Já, eu sou depressiva, você não ouve tanto, né? A pessoa falando numa roda de amigos, de conversa. Mas a ansiedade, sim. A ansiedade, pelo menos eu consigo ouvir mais pessoas falando, sou ansiosa. E o ser depressivo, não. Qual é a diferença, doutor? A ansiedade é um sintoma, a depressão é uma doença. Olha aí. Quer ver? Pneumonia. A tosse é um sintoma. Não é? Certo. Da doença. Instalada. A febre, etc. Então, o que é a doença? É um conjunto de sintomas. A ansiedade é um dos sintomas. A depressão envolve ansiedade, baixa autoestima, intolerância, insônia, alteração de libido, alteração de alimentação, ou come de mais ou come de menos. Isso tudo são sintomas da depressão. Que traz você para uma doença. Outro sintoma importante da depressão é a lentificação do pensamento. Aquelas ideias têm dificuldade
para emplacar, para andar. Sempre pensamentos negativos, sempre pensamentos de ruína, né? Isso é a depressão. Ansiedade é um sintoma. A ansiedade é um sintoma que eventualmente pode ser muito importante e na verdade, acaba criando. Então, acabou se separando um pouco e surge o transtorno de ansiedade. Então, tem o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela tem algumas coisas que fazem ela virar uma doença separada, quando, por exemplo, você tem transtorno de ansiedade generalizada, que a gente conhece como síndrome do pânico. Uhum. O que é síndrome do pânico? É uma sensação de morte iminente. Você já se afogou alguma vez? Graças a Deus, não. Mas entende qual que é a sensação de afogamento? Mas a gente imagina como seja, né? Eu já me afoguei, horrível. Ai, meu Deus. Só que eu não sei nadar, tá? Então, uma vez você já se afogou no Talvez seja por isso Apagou da mente. Talvez seja por isso que eu não me afoguei ainda. Então, quando você se afoga, a sensação da falta de ar, aquela sensação, é uma sensação de morte iminente. Eu estou só comparando. Então, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, que são a mesma doença, é isso, é uma sensação de morte iminente, que vem do nada. Não tem nada, não tem um gatilho que desperte. A pessoa que experimenta isso a primeira vez, ela passa a ter medo dos próximos. Olha. E acaba se isolando. E aí isso pode acabar gerando uma depressão, porque você começa a ficar limitado. Não é? Recluso. Tem medo. Você começa a ter medo de sentir medo. Uhum. Você entende? Então, é uma abordagem diferente até, inclusive na psicoterapia, tá? A depressão mesmo, que todos esses sintomas que eu já falei, ela tem, na verdade, 2 tipos. Tem a depressão psicótica, que a gente chama de transtorno de humor, que é um tipo, tá? O transtorno de humor tem o bipolar e o unipolar, tá? O unipolar é mais frequente, inclusive, que o bipolar, só que ele é mais escondido. Né? O transtorno afetivo bipolar depressivo, ele é tão grave em que a pessoa muda a personalidade. Então, tá aqui a Mônica, conversa, beleza e tal, de repente surge uma nova Mônica. A Mônica fechada. Fechada, que não tem condição de atuar, de tamanha a gravidade. Olha. Não sai de casa, o sofrimento é intenso, a angústia, a tristeza, a baixa autoestima é assoberbante, né? Eu falei que é difícil para a pessoa de fora entender, né? Não, na verdade o que acontece, com a pessoa de dentro, vou dizer alguém da sua família, você observando isso, você vai perceber que essa pessoa mudou, virou outra pessoa. Cadê aquela pessoa que eu amava, que eu me lidava? Não, virou uma outra coisa. Isso a gente chama de transtorno de humor. Isso é onde o remédio do psiquiatra melhor atua. Tá? Isso é diferente da outra depressão que eu estava me referindo antes, que é aquela depressão que você acaba criando porque existe metas inatingíveis e assim por diante, da frustração. Então, a gente separa um pouco as duas doenças. Tem o transtorno de humor depressivo e tem a depressão, que a gente chama de distimia. Tá? A distimia é muito mais frequente. É essa que é quase 8%. Olha. Tá? E é essa que sim é uma doença de saúde pública grave, porque ela mostra a cara da nossa sociedade. Por exemplo, eu sou tranquilo para dizer que uma pessoa que mora numa cidade pequena, numa fazenda e tudo mais, ela tem menos risco de adoecer de depressão do que uma pessoa que mora numa grande cidade. Sou tranquilo para falar isso. Por quê? Porque para uma pessoa morar numa grande cidade, ela é mais caro a vida, né? As coisas são estão praticamente menos disponíveis, você mora pior, você tem medo de assalto, entendeu? Uma série de coisas que acabam te transformando numa... medos. Exato, numa pessoa mais agredida pela sociedade, diferentemente de alguém que mora numa cidade do interior, que é amigo de todo mundo, que conhece o leiteiro, que conhece o jardineiro, que conhece, né? Eu tinha uns pacientes... Até que você conversa mais, né? Eu tinha um paciente que ele morava numa cidade pequena, aqui da região, e não tinha depressão, tinha um transtorno delirante. E ele se dizia como o rei do mundo. Ele mandava no mundo, né? E uma coisa interessante é que ele era tão tolerado na cidade dele, ele era o louco da praça. Olha isso. E era tão bonzinho, as pessoas gostavam tanto dele que ele ia no supermercado, ele morava numa casa com a irmã dele, que sustentava ele tinha uma vida de classe média. Só que ele chegava no supermercado, como ele era o rei do mundo e o dono das coisas todas, ele enchia o carrinho e ia para casa, ele não passava no caixa. E aí o gerente que conhecia ligava para a irmã e dizia assim: "Será que é que eu mande o funcionário aí?"
contar as coisas. Ainda bem ou, que ou a senhora quer que eu mande funcionário para pegar as compras de volta. Olha que legal. Mas ainda bem que é uma cidade pequena, porque se fosse uma cidade grande... Ele ia ser preso. Ia ser preso. Ele ia estar na cadeia e assim por diante. É isso que eu queria dizer, né? Então, você vê, esse exemplo é um exemplo que mostra isso que a gente estava discutindo. Né? Como que uma grande cidade te trata alguém que tem depressão e como que uma pequena cidade trata. Não é? Então, a prevalência, o risco de adoecer e ficar grave numa grande cidade é muito maior. Não é? E por isso, numa grande cidade, as pessoas são mais agressivas. É muito mais fácil você ter um problema no trânsito numa grande cidade, sair e dar um tiro na cara da outra pessoa, do que uma cidade pequena que você nem anda de carro. Uhum. Você entendeu? Mas essa questão do ser bipolar, né? Ora eu sou de um jeito, eu sou falante. Ora eu sou de outro jeito, eu sou fechada. Para a pessoa que está de fora, que não convive, causa um estranhamento, né? No comportamento dessa pessoa. Nós estamos falando de duas doenças, tá? O transtorno afetivo bipolar, porque as pessoas todas... É bom você estar colocando isso, porque muita gente chega no meu consultório e fala assim, eu sou bipolar. Não, você não é bipolar. Isso aí. Não, porque eu tenho hora que eu estou alegre, tem hora que eu estou triste. Não, isso não é ser bipolar. Isso é ser normal. Né? Todo mundo fica triste e alegre. Hora chora, hora sorri. Isso não é ser bipolar. O transtorno afetivo bipolar demanda uma alteração de personalidade. Você vira outra pessoa. Por exemplo, no quadro maníaco, bipolar é maníaco-depressivo. A antiga psicose é maníaco-depressivo. Isso que é o transtorno bipolar. Eu tinha uma paciente que ela era muito tímida, muito fechadinha, uma senhorinha e tal. E o marido dela, um doce. Aí você vê, né? O marido sabia do que acontecia, tolerava, sabia até o mês que ela ficava doente. E já me preparava. Ele já, tá chegando. Ele falava assim, se prepara. Se prepara. Porque eu tô preparado, ele falava. Aí um dia, essa senhora tímida da igreja, ela carregava a Bíblia, imagina. Ela me chega no hospital e o meu colega que estava no hospital, o Fábio, liga para mim e falou assim, Sérgio, eu tô com essa paciente aqui, que é paciente sua, ela tá cantando ópera aqui na sala de... O que eu faço? Aí até ela entender quem era ela, mas demorou. Aí ela falou, e o marido dela falou que você sabe do caso. Aí eu lembrei. Eu não tinha visto ela. Aí eu fui no hospital e vi. Ela estava, jura por Deus, dançando. E o Fábio, que é um doce de médico fantástico, Fábio Lara, ele sentou com ela e ele falava assim, a senhora tem que tomar uma injeção. Não, eu só tomo a injeção se o senhor cantar essa música comigo. Aí aquele monte de gente. E ele teve que cantar com ela na frente de todo mundo. Aí todo mundo aplaudiu. Foi uma... Imagina. Aí que eu quero dizer, né? Quando você tem um médico, quando você tem uma situação, quando você tem um contexto que acolhe essas pessoas, você não precisa de hospício. E foi essa que foi a revolução que eu participei. Né? Lá em 92, 93, 94... Santos, eles pegaram e fecharam um hospício em Santos. Na década de 80, na Itália, o Basaglia fechou o hospício de lá. E eles entendem, eu sou de uma cidade, sou de Juiz de Fora, que tinha 680 leitos de psiquiatria. Tinha, acho que uns 8 hospitais psiquiátricos. Não, tinha 800 leitos, perdão, 100 para cada um. E um dia aconteceu isso lá também. E um dia, um dos hospitais resolveu, quer saber de uma coisa? Vamos pegar os nossos pacientes crônicos e deixar eles irem na rua. E foi, não aconteceu nada. Eles andavam naquele calçadão de Juiz de Fora tem um calçadão no centro da cidade. Eu já estive lá. É bonita a cidade. Eles andavam lá e eu lembro que eu tinha acabado de me formar. E falavam com as pessoas. Tinha um lá que era o Rei Marte, ele falava que mandava em Marte, enfim. E aí se aprendeu isso, que quando você tem uma sociedade que tolera, né, o preconceito cai. E nós temos até que ser tolerantes conosco, com nós mesmos. A gente tem que entender que a gente é susceptível a ter depressão, que a gente é susceptível a ter ansiedade e que a gente pode e deve procurar apoio. Tá? Porque o que é o complicado, Mônica, é você não procurar, e aí é uma escadinha. Você não procura, aí você se reprime, aí você não vai na festa, né? Aí você se torna uma pessoa estranha, aí você começa a entender que as pessoas te acham uma pessoa antipática. E isso vai piorando a sua autoestima. Aí você não compra mais uma roupa para você. Aí você não quer sair mais com o seu marido. Aí vem surgindo os outros sintomas. Exato. Também. Você aí vai vem crescendo. Criando uma Mônica alternativa. Não, eu sei que você não é assim. Só tô aí você vai criando uma pessoa alternativa e o seu funcionamento passa a ser um funcionamento doentio. Não é para chegar para isso. A gente tem que combater isso logo no início. Por exemplo,
hipertenso. Eu gosto muito de falar do hipertenso. O cara tem pressão 14/10. Minha pressão é 14/10. Pô, mas aí daí, por um tempo, sua pressão 16/11, você começa a ter uma insuficiência cardíaca. Ou começa o seu rim a não trabalhar muito bem. Aí a pressão sobe mais ainda. É isso que eu quero dizer. Quando você procura lá atrás, tá? Você para o processo. Ninguém é perfeito. A gente não foi feito perfeito, como todo mundo acha que a gente é. Nem organicamente, nem psicologicamente, né? A gente tem que entender que a gente está sujeito às coisas e que, tem que intervir. Agora, doutor, quando a gente fala de medicamentos, né, da depressão, até mesmo da ansiedade, do transtorno, enfim, cria-se uma dependência do medicamento? A gente também ouve muito se falar disso, né? Eu só consigo dormir porque eu tomo medicamento. O medicamento, ele vem para agregar, para ajudar? Ele vem. E é outra revolução legal que aconteceu na minha geração de psiquiatras. Quando eu entrei na psiquiatria, quando eu era recém-formado, a gente foi quando surgiu a fluoxetina. Tá vendo como é que eu tô ficando velho, né? A fluoxetina... Depois eu olho isso e falei, gente... É experiente, doutor? Claro. Eu sempre falo isso pra mim, me olhando no espelho. Eu olho com o cabelo branco. Não deixa esse transtorno aí pegar a gente, não. Não vai nessa. Eu tive uma reportagem ontem, ela me deu 22 anos. Eu tô pulando de alegria. Mas esse transtorno da idade, ele pega, tá? Mas vamos falar do medicamento, doutor. Desculpa, voltando aí. Então, assim, nós passamos por essa revolução medicamentosa. Então, hoje, a gente tem medicamentos que são muito bons. Tá? Muito específicos para aquela patologia em si. Eu sou meio... eu acho que existe um medicamento melhor para aquele paciente. Os pacientes às vezes chegam para mim e falam assim, eu já usei tais antidepressivos, eu queria um antidepressivo mais moderno. E aí eu volto para ele e pergunto assim, mas qual foi o antidepressivo que melhor fez para você na sua história? Porque existe um antidepressivo melhor para aquela pessoa. Entendeu? Às vezes é o mais barato até, entende? Não precisa ficar escalonando o antidepressivo, né? Às vezes não precisa disso. Mas o tempo de lá para cá, e eu digo que tem alguns divisores de água, um deles é a fluoxetina, que aí veio os filhos da fluoxetina, veio a sertralina, a paroxetina, a venlafaxina e assim por diante. É um divisor de águas para os antigos tricíclicos. E existe um outro divisor que são os antipsicóticos, que surgiu a clozapina, olanzapina e outros similares. Por exemplo, antes você tinha isso, o paciente ficava meio zumbizão, meio apagadão, o tratamento tinha tanto efeito colateral que até você chegar na dosagem antidepressiva, a pessoa passava tanto mal que ela até desistia. Né? Mas era melhor do que não tomar. Ponto. Hoje, você tem menos efeitos colaterais, seguramente. E você tem uma ação mais rápida também. Eu lembro que quando eu comecei lá atrás, eu usava muito imipramina, que é o tofranil. E você tinha que dar 25 miligramas, aí você tinha que aumentar. E a dosagem terapêutica para o depressivo era 150 miligramas, 150, 250 miligramas. Até se chegar nisso, a pessoa já tinha passado mal pra caramba. Com 2 meses eu conseguia chegar nos 150 miligramas. A pessoa quase desistia de mim. Hoje não. Hoje você já começa com uma dose maior, mais adequada. Você consegue fazer algumas modificações, né? Você tem remédios excelentes. O preconceito que eu acho que existe com o medicamento, de criar dependência, etc., é daquela época ainda, né? E tem a ver não só com o medicamento, mas tem a ver com você assumir que está doente, que está precisando, tá? Com relação aos remédios de dormir que você estava falando, que são os que mais criam dependência, existem remédios de dormir melhores hoje, né? Que criam menos dependência. Tá? Agora, o que eu acho que, com relação à insônia, principalmente, assim, insônia é um sintoma de depressão. Sabe? Às vezes, se você procurou lá embaixo, não deixou chegar num momento de insônia grave, se você interviu lá atrás, se você percebeu lá atrás, pode ser que você nem precise de um remédio para dormir. Você até durma se você tomar um antidepressivo. Você quer ver uma coisa? A nossa sociedade gera muito burnout, né? Que a gente estava até conversando antes. Se você começa a perceber que você está num burnout, que você está tendo insônia, que você está preocupada com o trabalho, que você não consegue mais ter vida... Cobrança. Exato. Será que não é o caso de você pegar e repensar se você tem que fazer aquele trabalho, ou negociar com a chefia sua, ou se não der para negociar, mudar de trabalho? Você entendeu?
Hoje em dia, um acidente de trabalho que existe, o único momento na psiquiatria que eu posso abrir CAT é justamente com a depressão, por causa do burnout. Aquela pessoa que tem um chefe que fica cobrando, que você tem que ficar mais tempo no trabalho, que você, sabe? Isso é acidente de trabalho, da CAT, da afastamento, entende? O patrão tem que explicar isso, inclusive, pro pessoal. Por que desencadeou isso, Exatamente. né? Agora, essas doenças hoje, né, burnout, como a gente está dizendo aqui, antigamente não se falava nisso, né? Então, elas já existiam? Já. Já trabalhava sobre isso, já falava sobre isso, mas não era tanto quanto hoje. Já existiam. E eu volto à história do preconceito. A gente está falando muito de preconceito e é isso mesmo. A gente tinha o hábito, temos até hoje, de dizer que o deprimido não existe, porque a vida é bela, porque tem que olhar com as coisas do lado bom. E que se o cara não está conseguindo cumprir a meta de trabalho, ele é um vagabundo. Se a pessoa chega tentando suicídio no seu pronto-socorro, ela está querendo chamar atenção. São essas falácias, né, que acabam destruindo o paciente. Que vem, né, para piorar a situação. Exato. Né? Você chega num pronto-socorro, depois de tomar um monte de remédio, o cara vai dizer que você está tentando suicídio porque você quer chamar a atenção do namorado. Então, eu acho que essa pessoa tem que mudar de profissão. Isso é um absurdo falar uma coisa dessa. E você escuta muito, tá? Isso até a própria família, né? Exato. A própria família, muitas vezes, né, não consegue entender e aí fica falando, não, isso é frescura, tá chamando atenção, querendo chamar atenção. Não dá a devida atenção e importância para aquilo. Até que um dia essa pessoa se mata realmente, ou mata alguém, né? E aí todo mundo, puxa, mas se eu pudesse... Ou seja, essa pessoa está avisando e está escalonando uma coisa complicada. Tem um filme... Tem um podcast americano muito interessante, em que ensina como você... Ensina não, ele mostra para você se você consegue identificar qual dos adolescentes da escola vai ser o assassino que vai pichar e matar. Olha... E aí... que tem essa tendência, passa, né? várias tomadas. E você não consegue localizar essa pessoa. Aí você vê que era o mais tímido, era o mais bonzinho. Não é que ele começa a ter tantas frustrações pequenas do tipo, ele chega, ele vai falar com as pessoas dão as costas para ele, essas coisas. Ele vai guardando aquilo. Ele vai guardando. E aí não se consegue identificar, porque a depressão, o suicídio, essas doenças, elas começam devagarzinho. E elas querem viver na pessoa, né? Se você é uma pessoa que negligencia o sintoma do outro, se você não ajuda essa pessoa a enxergar, e ela muito menos vai enxergar, se você pega e minimiza, se uma criança chega para a mãe e tem insônia, começa a não querer ir para a escola, sabe? E a mãe começa a achar que, não, isso vai para a escola, vagabundo, bababá, tem essas falas que você escuta, não, porque eu passei por isso, mas estou aqui, virei... Não é? Essa comparação, ela machuca, né? Porque eu mesma já ouvi muito dessa comparação. Não, na minha época, a gente começava a trabalhar com tanto. Na minha época, nessa sua idade, a gente já tinha feito tal coisa. Eu, como mulher, na minha época, na sua idade, já tinha 3 filhos. Então, assim... Coitado de você. São cobranças excessivas, comparativas. E isso machuca. E aí que a gente estava conversando sobre a meta. A meta não é algo assim... social que seu patrão coloca, é algo que a sua história coloca. Seu pai, sua mãe, seus parentes, enfim, desde pequenininho. Você tem que se comportar de tal forma, você tem que ser isso, você com quantos anos tem que estar fazendo isso. E não é assim. Você vai colocando as metas, né? Exato. E você começa a não dar conta das metas, né? Na sua idade eu já tinha um carro. As coisas mudam, né? Exato. E cada um tem a sua história. A gente tem que entender isso. Cada um tem o seu tempo, né? Do desenvolvimento para... Quando vai ter o carro? Cada um tem o seu tempo para isso. As pessoas são diferentes, é por isso que é bom ser diferente, né? As pessoas são diferentes umas das outras. E quando você pega e quer transformar as pessoas numa coisinha, sabe? Botar uma etiqueta na pessoa, você está criando um doente. A verdade é essa. Então, eu digo para os pais que têm filhos adolescentes, tudo dá certo no final. Se você não querer transformar a pessoa no que ela não é. A gente tem que escutar o outro, né?
E a gente tem que ter abertura para isso, tem que ter complacência, tem que ter humanidade mesmo, né? É o tal da empatia, né? Que todos falam, tá na moda falar de empatia hoje. Poucas pessoas têm, mas está na moda falar. Porque empatia é difícil exercer empatia, porque empatia é você realmente se colocar no lugar do outro, exatamente, não é? Nossa. Essa é a grande definição. É. Né? Você poder sentir o que o outro sente. Procurar estar... E é muito difícil. Sim. Você não pode se comparar, você não pode se sentir... Você não pode se sentir na situação do outro. Você tem que sentir a pessoa. É diferente. Na fala inicial, o doutor falou, né, da depressão, que a pessoa não consegue, me marcou muito. Parece que ela tem uma bola de ferro no pé, né? Que ela não consegue dar o próximo passo. E aí a gente começa a imaginar essa sensação, né, de como é você, às vezes, querer evoluir, mas não conseguir. Não ter força, não ter ânimo para aquilo. Sim, é isso. Agora, quando a gente fala na depressão, doutor, se não cuidada, né? Se não tratada, o que pode acontecer, doutor? Deve desencadear mais sintomas, né? Ir para a questão aí do suicídio? É um escalonamento, né? Eu acho que quando você chega no suicídio... Eu ouvi uma vez uma história de... Eu ouvi a história do paciente. Eu trago muita coisa de paciente. São anos de experiência, não é, doutor? Que ela tinha as marcas de cortar pulso, né? E ela dizia assim para mim, que ela tinha muito medo de morrer, ela não queria morrer. Mas ela começava a futucar, porque ela tinha ideias tão ruins, que ela sabia que se ela cortasse o pulso, a dor ia fazer ela mudar de ideia. Eu ouvi também um outro caso, esse foi mais recente, de alguém que, muito envergonhada ela estava, dizendo para mim que tomou vários comprimidos. E eu sempre pergunto, mas você quer morrer? Eu pergunto, você imagina como é? E a pessoa, não, foi uma confusão. Eu tomei um comprimido, eu estava muito ansiosa, muito angustiada, tomei um comprimido, não fez efeito, tomei o segundo e foi tomando. E como o tempo para o deprimido parece que se estende, 20 minutos para ele é 1 ano, porque a angústia está pegando ele, não dá tempo do remédio fazer efeito em 20 minutos. E, aliás, criaram uns remédios melhores que fazem efeito mais rápido. Tem esses detalhes até. A gente tem um armamentário psicotrópico muito bom. Mas, assim, o que eu quero dizer, às vezes, o escalonamento da depressão gera isso. Gera suicídio mesmo e gera também situações que a pessoa... Não é um suicídio, a pessoa está procurando parar a sensação ruim, o pensamento ruim. Entendeu? Quando eu trabalhava no SAMU, na rede pública, eu era referência como psiquiatria ali da região oeste da cidade, eu e o Dr. Josemar. E a gente via muito quadro de suicídio, muito. Era uma região muito complicada, principalmente a região ali do Vila Cristina. Muita gente se enforcando. É impressionante como é horrível ver uma pessoa que se enforcou. E eu, como jornalista, a gente não noticia suicídio, né? O jornalismo não noticia, então a gente... Para não estimular, exatamente. Né? A gente não sabe dos números. Mas acontece muito, o doutor está dizendo aqui. Porque a gente não noticia isso, né? A gente pode ver, não tem notícia, né? É para não estimular. Para não estimular. Mas uma coisa que a gente sabe, que a gente percebia, é que eram pessoas que não estavam... não tinham escalonado. Se elas houvesse uma intervenção prévia, essas pessoas não chegariam nesse nível. Tá? Vemos também pessoas que usam droga. Usar droga o drogadito, ele é um deprimido. Tá? Ele é uma pessoa que foi escalonando, que ela frequentou espaços ruins, né? E ela estava com a baixa autoestima que eu estava me referindo, ela estava com ansiedade, com angústia, e aí apareceu alguém, um amigo, gente boa. O traficante sempre é muito legal, né? É o melhor amigo, né? E que, vem cá, vamos usar uma bolinha. Né? Vamos conhecer outro universo. Exatamente. E essa pessoa se sente tão bem que ela precisa da outra bolinha. E aí o traficante começa a cobrar a bolinha, né? Ou a cocaína, que assim. Então, assim, todas essas pessoas, todo o mal da doença psiquiátrica, ela começou de uma coisa pequena, de uma semente, né? E que a gente tem que intervir lá. Então, eu volto para a minha fala anterior. Falta profissional de saúde mental. E, infelizmente, a sociedade tem o medo desse profissional. Então, o que a gente tem que convocar a sociedade? Vem na gente, a gente está aqui para isso. A gente montou um ambulatório lá na região lá do Vila Cristina, a gente chamava de... A gente dizia que era vem que tem. O Josimar falava muito isso. Vem que tem.
vem na gente, porque a gente está aqui para você. Ajudar. Vem, se você tiver com droga, se tiver com depressão, se estiver pensando em se matar, vem aqui. Vem aqui que a gente acolhe. E a gente nunca deixou de acolher. Mesmo já tinha atendido 20 pessoas, a gente atendia a 21ª. Lembro que a gente às vezes fechava aquele ambulatório, que era quase 1 da manhã, já aconteceu. A gente ia atendendo. Atendendo. E muita gente. Era muita gente. E fizemos um bem, eu acho. Ele se aposentou e eu também. Fizemos um bem, porque essa possibilidade, esse jeito de agir, é o jeito que a sociedade tem que agir. Com o doente mental, com não só o doente mental, mas o pré-doente mental, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Doutor, e cura? Né? Quando a gente fala da depressão. Cura. A cura, ela existe? É difícil conseguir a cura? Eu acho que quanto mais cedo você for atendido, mais fácil é. Eu costumo dar antidepressivo para meus pacientes entre 6 meses e 1 ano. Costumo tirar com 6 meses, que a pessoa está bem, que a pessoa mudou o contexto da vida dela, ela saiu daquela situação de baixa autoestima, ela arrumou um emprego melhor, ela melhorou os relacionamentos. Você está entendendo? Sim. Então, assim, eu dei um antidepressivo, essa pessoa seguiu por esse caminho, nesse caminho novo, para que ela precisa ficar usando remédio para sempre? Não. Existem casos que a pessoa tem que continuar usando? Tem. 1 ano, 2 anos e assim. Mas tem cura? Tem cura. E detalhe, tem curas, a pessoa para de usar o remédio, isso é muito comum, e chega lá na frente, 10 anos depois na vida dela, ela está com sintoma de novo, e ela procura de novo. E ela sabe que se ela... Isso acontece muito. Ela sabe que se ela voltar naquele remédio lá de trás, e às vezes o paciente chega lá para mim, olha, você não me conhece, mas eu usei isso, foi legal e tal, o que você acha e tal, e a gente usa. E a pessoa volta, ela sabe que ela vai ficar 6 meses a 1 ano usando, depois ela volta ao normal de novo, porque ela mudou o contexto. São pessoas que não têm um preconceito, entende? Então, passa a ser até melhor do que o hipertenso, né? Porque o hipertenso não é isso também? Esse cara pega ali, começa a economizar no sal, ele emagrece. Para que ele precisa usar remédio para sempre? Não precisa. Entende? Só tem que procurar a primeira vez e não deixar ficar grave. Então, não significa que o depressivo vai ter que tomar remédio para a vida toda. Não, não tem. Existe essa evolução, há a possibilidade dessa evolução. Sim, e a maioria dos casos até, tá? Existem aqueles que tomam para sempre, existe também, tá? Mas a maioria dos casos mais leves, principalmente, que é a maioria, tá? Quando eu falei 60 mil deprimidos, a grande maioria vai tomar remédio um tempinho e vai parar. O que não dá é para essa pessoa não fazer de conta que não tem, que não vai, eu vou levando, vou me adaptando, etc. Chega uma hora que o negócio fica sério. Entendeu? Aí sim, aí fica mais complicado até o tratamento e até parar de tomar o remédio, porque a vida dela foi tanto pro buraco que... Entendeu? Doutor, e no mundo de hoje, né, onde a gente já falou de tantas dessas cobranças, o doutor orienta a gente para cuidar dessa saúde mental, que todos nós temos que cuidar da saúde mental. De que forma, doutor? É realmente buscar terapia, um psicólogo? Antes mesmo, né, de estar com esses sintomas, buscar uma qualidade de vida melhor, pensando que às vezes a gente pensa no corpo, né? Na saúde do corpo só, né? Se está mais fortalecido nos músculos, aquela coisa toda. É como aquela primeira paciente que o doutor citou, né? Por fora, toda esticadinha, mas lá dentro, às vezes, né? Eu tô agora falando da mente, né? A saúde mental não tá bem. Então, acho que você fosse me fazer essa pergunta. Aí eu lembrei, eu não sei como é que eu tinha que responder isso, mas eu lembrei do Mowgli. Você lembra do Mowgli? O menino lobo, Mowgli, o Balu da Disney. Lembra? Mowgli, Mowgli, sim. o menino lobo. Você lembra do Balu? O Balu. Aquele urso. Você lembra a música que ele cantava? Cauã lembra, né, Cauã? Não vai dizer que não é da sua época. Ele cantava assim. Eu não vou cantar, vou só falar. Canta sim, doutor. Ele cantava assim, necessário, somente o necessário. O extraordinário. É demais. Isso. Necessário, somente o necessário, por isso que essa vida eu vivo em paz. Ele cantava isso. E eu fiquei pensando que, na verdade, esse filme, ele é um recado de quem fez, do diretor. Justamente para o adolescente, né? Que o Mowgli, ele é um adolescente que ele tem que se manter, ele está em dúvida para onde vai, se ele vai para a vida dos homens, ou se ele fica na floresta. Você não lembra do Mowgli? Eu tô dizendo que tem que lembrar do Mowgli. Você vai assistir o Mowgli. Vou chegar hoje e vou assistir. É um barato. A Disney tem disso, eles colocam essa questão. Que traz essa mensagem, né? E o Balu, ele fala isso. Só que a Bagheera, que é a pantera, ela coloca que tem que ter responsabilidade. E no final, os dois, na última cena, é os dois cantando juntos essa música, a Bagheera e o Mowgli.
A Bagheera e o Baloo. E o urso e a pantera. Porque o urso e a pantera colocam a sociedade pro Mowgli em duas vertentes opostas e radicais. Uma com muita responsabilidade e outra sem responsabilidade nenhuma. A verdade é que as coisas são juntas, né? A verdade, respondendo a sua pergunta, é que você tem que ter os dois. É o equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter as suas responsabilidades, mas você tem que ter, sim, a sua vida afetiva. Você tem que sair com os amigos, tomar uma cerveja no final de semana, numa sexta-feira. Você tem que, chamar os amigos em casa, você tem que procurar isso. A minha esposa sempre fala, amigo, você tem que procurar, porque senão você vai se afundando no processo depressivo, né? Então tem que ter amigos, você tem que curtir, né? Não tem dinheiro para fazer uma viagem, economiza mais um pouquinho, faz uma viagem menor, mas vai fazer a sua viagem, vai tirar as suas férias. Se você está sendo assediado no trabalho, em excesso, procura outro trabalho. Busca ajuda. Entendeu? Porque não é porque o seu patrão é doente que você vai ser doente também. Deixa o patrão doente para lá, procura. Falta de emprego não tem para um bom profissional. Se você vê aquele carro maravilhoso, aquela meta, eu tenho que ter. Por que você tem que ter aquele carro maravilhoso? Tem um carro menor, não tão maravilhoso, que te leve nos lugares. Ou não tenha carro nenhum. Né? Compre uma bicicleta elétrica. Eu comprei uma bicicleta elétrica recentemente, adoro minha bicicleta elétrica. E leva para como o carro, eu venho trabalhar de bicicleta elétrica. Eu tô me lembrando de uma médica que nós entrevistamos aqui, ela falou assim, ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Cada um sabe da sua vida, das suas escolhas. Sim. Então, ninguém tem que nada. Não sei, agora você tem que... Não tem. Ninguém tem que nada, mas às vezes é difícil a gente incorporar isso na nossa vida, né? Devido a essas cobranças. Sim. O recado até que eu dou, sabe, Mônica, a maioria dos meus pacientes deprimidos são mulheres. Tá? Mulheres, doutor? São mulheres, a maioria é mulher. Porque a mulher é mais cobrada que o homem. É verdade. Tá? A mulher, ela vive... As metas sociais para a mulher são muito maiores que as metas sociais para o homem. Eu tenho uma família que são 3 mulheres, né? E uma coisa que eu sempre percebi nas minhas filhas, né? Que elas passaram por esse processo. E às vezes eu como homem, eu fico pensando que é bobagem. O machismo faz a gente pensar que é bobagem de mulher. Mas como psiquiatra e psi, eu não posso me render a isso. Eu começo a dar valor para a cobrança social que essas meninas tiveram, né? Elas têm que se maquiar, têm que ser bonita, têm que ser magra, né? Tem que fazer ginástica, tem que, elas têm que ter uma posição na sociedade de desejo com relação a elas, um desejo não só físico, mas até mental e tudo. Isso é muito complicado. Para conseguir essa admiração, né? Exato. Por ser Você mulher. Tem que admirar uma mulher. Para conquistar cargos altos, né? Para ter essa admiração. E esses mulher. Cargos altos ficam quando você tem o mesmo cargo do lado de um homem, você ganha menos. É uma mulher. Então, assim, por mais que a gente, às vezes, que as mulheres colocam isso de uma forma, sublimam isso, colocam, mas tudo bem. Não é tudo bem. Né? Você pensa bem, eu sou pai de menina, né? Você tem que pensar que essa menina pode namorar um cara, que pode ser uma pessoa agressiva. Você começa a ficar nessa coisa. Por quê? Porque a mulher tem que ser protegida. Aí começa a proteger a mulher, eu sou machista porque estou protegendo demais. Por que ela tem que ser protegida? Você entendeu? Então, isso gera uma expectativa na feminina e elas acabam no meu consultório. Né? Aí elas têm um filho, aí com relação ao filho existe uma cobrança maior por serem mãe e terem que trabalhar e ganhar menos, né? E tem dupla jornada. E aí, na hora de aposentar, já percebeu isso? A sociedade ainda cobra ela. Por que a mulher tem que aposentar mais cedo que o homem? Exatamente. Mas, doutor, isso aí, eu digo... a gente, mulher, né? A gente trabalha fora, a gente tem que dar conta de casa, dar conta do marido, né? Deixar tudo organizado. Mas se a gente ficar nessa neura de eu tenho que dar conta de tudo, aí provavelmente a gente adoece e vai buscar o psiquiatra, como tantas mulheres, como o doutor disse. Isso eu digo por mim. Muitas das vezes, eu chego cansada e eu não estou com vontade de dar conta da casa. E eu me cobrei muito por isso já, né? A sua meta. Eu já estou beirando meus 40, então eu já me cobrei muito por isso. Eu trabalhei fora, mas eu também tenho que dar conta daqui de dentro de casa, né? Para o meu marido ficar satisfeito, né? Com a casa organizada, a comida feita.
Mas hoje, talvez com mais maturidade, eu entendo de que não deu tempo, não tô com vontade, eu tô cansada. Tá tudo bem também. Eu tô contribuindo de alguma forma. Mas ainda entendendo e com essa maturidade, a cobrança, que é diária, ela vem. E é pesada. O dia que eu decido, hoje eu não vou preparar nada pro jantar. Eu vou tomar o meu banho, eu quero descansar. Enquanto eu tô tomando banho, eu tô me cobrando. Não, mas eu deveria preparar alguma coisa. Mas eu tô muito cansada. Então, hoje eu consigo, em alguns momentos, vencer essa cobrança. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, muitas das vezes, mesmo cansada, você tá lá, fazendo algo. E aí, muitas vezes, sai a briga. Porque aí você se sente cansada, exausta, inferior. Porque você já trabalhou fora, o seu marido trabalhou fora também, por que ele também não pode fazer tudo aquilo? Exatamente. Não é? Nós estamos chegando, você vê que é psiquiatria, a gente discute um monte de coisa. Muita coisa, e o nosso horário tá lá, tá batendo. Mas é isso aí, é isso que eu estava me referindo. A doença mental, a depressão, ela é uma doença de conotação social. Ela cria metas inatingíveis, às vezes fisicamente inatingíveis, e acaba gerando uma baixa autoestima porque eu não consigo atingir essa meta, né? Naquele filme da Barbie, você percebe, vocês discutem isso lá. Você tem que. Na verdade, você não tem que nada. Mas, se você tem todas essas metas a atingir, e essas metas são inatingíveis, você começa a ficar intolerante, mal-humorada. Aí se você acredita que tem que atingir essa meta e não consegue, você começa a ter baixa autoestima e pronto, você tem um quadro depressivo. Exato. E briga por qualquer coisa e aí isso vira... é intolerância. Uma coisa pequena se torna tão grande para resolver, tão difícil para resolver, porque você está carregando uma carga muito pesada. Então, eu acho que, como eu, né, que estou tendo acesso a tantas informações, tantas orientações, muitas mulheres talvez ainda não conseguiram definir isso, né? Definir que a carga está pesada e que ela precisa compartilhar. Que tem hora que a gente precisa tirar essa carga, né? E respirar um pouco, digamos. Exato. E, paralelamente, os homens, né, nesse relacionamento, eles acabam não só não compreendendo isso, como também se ficando à parte do processo. E eles acabam também não dando conta. Na verdade, o homem machista, ele tem uma dificuldade social. Eu acho que o machismo também é uma doença mental. Ele tem uma dificuldade social, uma dificuldade de convivência, uma dificuldade de relacionamento, precisa da mulher, porque ele na verdade, é o elo fraco. E a mulher fica nessa, de segurar a barra. Né? E às vezes nem tem a cobrança, às vezes tem, obviamente, mas às vezes nem tem a cobrança do marido, ele entende. Mas ainda assim, essa cobrança da própria mulher, ela vem, não tem jeito. Porque a mulher parece que ela tem que fazer tudo, né? Sim. Tem que dar conta de tudo. É uma meta social. É uma meta social E é nesse momento da meta social que você tem a depressão, porque você não consegue chegar lá. É isso aí. Isso acontece no trabalho. No trabalho também. É muita coisa, doutor. Pra gente finalizar, eu queria que o doutor finalizasse falando um pouco como é ser psiquiatra. A partir do momento em que você, né, tá ali tratando um caso, eu sei que a gente tem que ter, né, esse distanciamento, mas a gente fala muito dessa humanização. Mas como é para o doutor, como a gente falou aqui em cura, poder atender esses pacientes, alguns, né, no início, poder ver essa evolução, logo esse paciente sem o medicamento já, conseguindo ver um novo sentido para a vida. Qual que é a satisfação disso, doutor? Quando eu consigo fazer a pessoa entender que ela tem o problema, eu me sinto realizado. Eu falo com os pacientes, se você sair daqui entendendo que você não é assim, que isso são sintomas, eu estou feliz, né? E que isso vai melhorar. E que você tá assim, desse jeito, desde tal momento, e que esse jeito é que eu falei, por isso que eu uso muito essa comparação da bola de ferro nos pés, né? Você consegue entender que você tem uma bola de ferro nos pés, que você não está conseguindo avançar por causa disso, e que você pode ser melhor do que isso, e que você não é esse ser inferior que você acha que você é, e isso é a doença, porque a depressão é uma entidade, é uma doença. Se você conseguir entender que você não é assim, que isso é você deprimido, eu estou feliz. Porque aí você vai acreditar que o tratamento vai resgatar esse ser oprimido que você é pela sua depressão. A depressão oprime as pessoas, né? Ninguém merece estar preso dentro de uma jaula de depressão. E você tem condição de abrir, né? Se eu consigo
que a pessoa entenda isso, ela mesma tem a chave para sair lá de dentro, né? E aí ela volta e ela melhora. E ela sabe que mesmo que ela melhore por um tempo, pode ser que ela precise, que ela caia nessa armadilha de novo, e que ela entenda que ela pode sair de novo, né? Isso é minha grande realização. Quando eu vejo que a pessoa percebeu isso, eu estou feliz, né? Aí eu ganhei essa pessoa. Que maravilha, doutor. Eu quero agradecer a participação. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando. Nossa, 1 hora de mas papo. a nossa produção ali, ó, já disse que o tempo já se esgotou. Mas já fica o convite para voltar mais vezes. Eu sei que esse assunto, ele é importante, ele é necessário. Como, né, pela porcentagem lá no início da nossa conversa, quantas pessoas estão precisando ouvir isso. Né? As pessoas também que não têm depressão, mas que conheça alguém que tem, de alguma forma, possa ajudar, nem que seja para o encaminhamento, né, com o psiquiatra. Então, obrigada, doutor. Já fica o convite para voltar mais vezes aqui para o nosso HFCcast, já fica de portas abertas. Obrigado, Mônica. Adorei ter vindo aqui. Valeu. Obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios também, tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify, no HFCcast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.